A volta das aulas 100% presenciais na rede pública foi confirmada hoje em Diário Oficial. O retorno é quarta que vem, 3 de novembro. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Só não será obrigado o retorno dos alunos que têm comorbidade comprovada com o laudo médico. Para ajudar no monitoramento dos casos, o GDF lançou um aplicativo. Circuito de segurança flagra o momento em que a cliente mal educada, arrogante, soberba e bêbada dá 2 tapas no braço de uma cantora num restaurante da Asa Sul. Veja aí nas imagens se isso é comportamento que se tolere de alguém. Ela vem com deboche, fala na cara da cantora e depois não demora muito para continuar apontando o dedo para ela, veja só, como se fosse realmente uma pessoa superior, e termina por dar 2 tapas no braço da Andresa Souza. Espera aí um pouquinho, diretor, segura aí a imagem que a gente ainda vai ver isso. Olha lá. Nesse começo, para a gente atualizar as informações daqui a pouquinho. Valquíria Tavares de Moraes foi indiciada por injúria racial e vias de fato. O movimento nas rodovias que cortam o Distrito Federal para o saidão nesse feriado de finados. Tatuzinho. Pois é, Malta, o movimento nas rodovias, que no total são 7 rodovias federais, já começou praticamente. E junto com esse movimento, também uma mega operação da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, mais de 250 policiais rodoviários federais estarão aí nas rodovias para combater diversos crimes e também orientar os motoristas, principalmente com relação aos acidentes. Daqui a pouco, Malta, todos os detalhes. Obrigado, Tatu, valeu. Com a pandemia em declínio, será que as celebrações culturais estão garantidas? A gente vai receber ao vivo o secretário de Cultura do Distrito Federal para tirar essa dúvida. Será que vai ter Réveillon na Esplanada ou na Torre de TV? Vai ter Carnaval do ano que vem? Blocos, bares, restaurantes e hotéis podem se preparar para a festa ou é melhor agir com cautela? O tal do Dia das Bruxas é domingo agora, tá? Vocês sabem que eu não gosto de mexer com essas coisas não, eu tenho medo. Mas a equipe quis chamar um investigador paranormal para checar se tem assombração de verdade em alguns lugares sinistros de Brasília. O Tatuzinho ficou arrepiado. Eu também, ó. Independente de acreditar ou não, olha só isso aqui. Arrepiei todinho aqui. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. Vamos começar com o noticiário, né, gente? As aulas da rede pública de ensino começam em formato 100% presencial na próxima quarta-feira, logo depois do feriado de finados. A repórter Kátia Gomes acabou de acompanhar uma coletiva lá no Palácio do Buriti e tem os detalhes pra gente. Kátia, você está do lado da secretária de Educação, então é contigo as informações que você pode passar agora pra gente. Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, o anúncio foi feito agora há pouco. Os alunos vão voltar de forma presencial 100% na semana que vem, logo depois do feriado. E as escolas já estão preparadas para receber os alunos de uma forma segura. Vai continuar do mesmo jeito que já estava sendo. A diferença é que não vai ter aquela troca, né? Um grupo de alunos ia uma semana e outro grupo ia outra semana. Agora não. Todo mundo vai de forma presencial até o final do ano. Isso vai ajudar bastante. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a secretária de Educação, Elvia Paranaguá, que está aqui ao meu lado. Secretário, muitos pais se perguntam, né, por que logo no final do ano, não é melhor esperar para o ano que vem? Eu queria saber, vai fazer diferença esse retorno agora? Todo dia na escola é importante. Então, 30 dias que eles terão até o dia 22 de dezembro, presencialmente, 100% na escola, é representativo na qualidade das aprendizagens desses estudantes. Então, nós estamos voltando exatamente para que eles retomem a rotina, a questão da socialização. Você imagina que hoje o estudante fica 5 dias na escola e depois fica 9 dias em casa, porque tem os 2 finais de semana e mais 5 dias do outro grupo que está na escola. Então, é importante para a família, para os estudantes, para o professor, para toda a comunidade escolar, a retomada dessa rotina no ambiente escolar. Secretária, está tudo seguro para os alunos? Tem distanciamento entre as carteiras? Como é que a Secretaria de Educação se preparou para essa volta? As nossas salas de aula, elas têm 48 metros quadrados. Então, grande maioria tem 30 estudantes.
casos pontuais de ensino médio com 40. Isso dá um espaçamento de mais de 1 metro, na maioria dos casos, já para cada estudante. Então, tão adequada, sim. Todo o protocolo de biossegurança que vem sendo adotado desde o início das aulas presenciais em agosto, nós intensificaremos, porque agora tem um número maior de estudantes. Então, todos os espaços seguirão sendo limpos entre um turno e outro. Para isso, nós manteremos 4 horas de aulas presenciais e não 5. A exceção serão aqueles alunos que têm comorbidade comprovada. Sim, os estudantes que têm comorbidade comprovada com laudo médico, esses terão o direito de ficar em suas residências com a aula remota. Todos os outros estudantes devem retornar às escolas 100% a partir do dia 3 de novembro. Perfeito. Secretária, vocês também, o governo também lançou um aplicativo que vai monitorar esses casos de Covid-19. Como é que vai funcionar? A população vai ter acesso ou não? É um aplicativo mais de controle do governo? Não, é um aplicativo de controle do governo. A secretaria tem acesso aos dados e a saúde também. Na realidade, Malta, só para esclarecer, esse trabalho já vinha sendo feito, só que em planilha Excel, à mão, e lançando os dados. Agora a gente vai ter um aplicativo que pode ser baixado até no celular, já está em teste, funcionando, então a gente vai ter em tempo real, com muito mais rapidez, esse retorno que é importante, de um caso suspeito, os encaminhamentos, como devemos fazer. Então, a Secretaria de Saúde lançou hoje, o aplicativo é deles, e a educação é quem alimenta esse aplicativo. Então, um trabalho a 4 mãos, exatamente para dar tranquilidade à sociedade de uma volta segura em 100% dos nossos estudantes. Vocês lançaram lá que uma pessoa está com Covid ou com suspeita. Como é que vai funcionar? Vocês vão monitorar os professores, os alunos que tiveram contato? Sim, isso já vem sendo feito desde o início que nós voltamos às aulas presenciais. Agora, o aplicativo vem para facilitar, que é mais rápido, digamos assim. Mas teve um caso suspeito, nós temos, cada escola tem 2 pessoas que são os mediadores, que eles entram em contato com a regional de ensino, já fazem o encaminhamento para o posto de saúde, a OBS mais próximo daquela escola, que a Secretaria de Saúde designa qual é, e esses encaminhamentos todos são dados até a testagem. Se der negativo, volta normal. Se der positivo, a gente começa a fazer todo o controle da escola para ver com quem aquele professor teve contato, com que alunos ele manteve contato, e assim tem sido feito desde agosto. E o número de casos, isso é importante, viu, Malta? É 0,12% apenas do número de casos que tiveram Covid-19 nesse período, com 3 óbitos. Tá certo, secretária. Malta, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a secretária? Tenho, Catinha. Primeiro, para desejar boa sorte, aqui a nossa política, o nosso jornalismo é esse, a gente quer estar perto, monitorando, ajudando o poder público a tomar boas decisões. Estamos na torcida, são 500 mil alunos na rede pública aproximadamente, quer dizer, muita gente, e é muito importante que as crianças voltem, os adolescentes, com segurança para a sala de aula. Mas, Cátia, aproveita e pergunta aí para a secretária, que dia que ela vem aqui no estúdio, porque nós estamos pedindo para ela vir aqui bater um papo comigo, faz tempo e ela não vem? Olha, primeiro ele parabenizou, desejou boa sorte também nesse retorno às aulas, e ele está cobrando da senhora uma ida do nosso estúdio. Diz que já solicitou, eu sei que a agenda da senhora está ocupada, mas ele quer saber quando que a senhora vai lá no nosso estúdio conversar com ele. Marque com o Hugo Braga, nosso Ascom, que eu irei, viu, Malta? E olha, nós precisamos muito do apoio da imprensa, porque o lugar da criança é na escola, a criança precisa retornar. Nós temos dados já de evasão. Isso é muito preocupante. Nós temos dados altos de crianças que não estão sendo alfabetizadas de forma remota. Então, esse retorno é importante que pais, professores, sociedade como um todo abracem a causa do estudante presencialmente nas escolas. Tá certo, obrigada, secretária. Olha, ela aceitou o convite, Malta. Obrigado, Kátia. Obrigado à secretária Elvia Paranaguá. Estou esperando a senhora mesmo. É isso, gente. Desde sempre a gente tem tratado aqui no SBT dessa forma. Cabe ao GDF, à Secretaria de Educação, garantir as condições para que os alunos voltem para a sala de aula com segurança, mas cabe a nós, como sociedade, torcer para que essa volta seja exitosa, porque especialmente no nosso país, a escola pública exerce um papel fundamental na vida dessas famílias. É na escola que a criança tem acesso
acesso a boa alimentação, que muitas vezes não tem em casa. É na escola que ela tem uma rede de apoio de psicólogo, pedagogo e muitas vezes pode até relatar coisas ruins que está sofrendo em casa ou na comunidade. É na escola que ela convive com as outras crianças e aprende a se socializar. Então, especialmente no nosso país, a educação pública presencial é muito importante. Estamos numa pandemia, isso precisa ser feito com cautela? É lógico, é claro, mas tendo segurança para a volta, a nossa torcida é para que dê tudo certo. Secretária, estou te esperando aqui, hein? Agora deixa eu fazer uma pergunta importante para você em casa. Você está bem da cabeça depois de 1 ano e 7 meses de pandemia? Fora do story, você está bem? 60% dos brasileiros procuraram ajuda psicológica recentemente. Aliás, 60% dos brasileiros que procuraram ajuda psicológica recentemente fizeram a primeira consulta justamente depois do início da pandemia. Esse e outros dados fazem parte de uma pesquisa que revela o panorama da saúde da população. O quarto virou o mundo de Tainara desde que a pandemia começou. Ela perdeu o avô para a Covid-19 e uma crise de ansiedade bateu a porta. Ficar o tempo todo dentro do meu quarto, tanto para trabalhar quanto para continuar a faculdade, foi algo que escalou muito a necessidade de buscar essa ajuda, porque o sentimento era muito novo e eu não sabia nem como descrever. Uma pesquisa aponta que apenas 10% dos mais de 2.000 entrevistados consultam o psicólogo regularmente. Desde o início da pandemia, 53% sofreram com ansiedade e 41% tiveram insônia. De cada 10 brasileiros que fazem terapia, 6 decidiram procurar ajuda profissional após março do ano passado. A saúde emocional dos brasileiros é só a ponta do iceberg. Tem ainda a saúde física e a saúde financeira. A pessoa é uma só. Então, aquilo que afeta o bolso da pessoa acaba impactando também na saúde física e emocional. 66% dos brasileiros precisaram reduzir as despesas. 42% dos adultos contraíram empréstimos ou dívidas. 64% dos entrevistados estão acima do peso e 46% passaram a cuidar menos da alimentação. Praticar exercícios físicos pode ser um caminho para a cura, pois melhora o humor e faz perder peso. De acordo com a pesquisa, mais da metade dos brasileiros tem consciência disso, mas usam o tempo livre em outras atividades. Televisão e redes sociais, e menos com atividades físicas, com atividade ao ar livre, que é muito mais importante tanto para a saúde física como para a saúde emocional. As academias reabriram e Felício começou a malhar. Perdeu os 4 quilos que ganhou na pandemia. É bom para trabalhar, é bom para descansar, é bom para dormir, é bom para a saúde. Para mim faz um bem enorme. Ganhou só 4 quilos na pandemia, sortudo. Ô, gente, vocês já conhecem os programas que o GDF criou especialmente para ajudar as pessoas nesse tempo de pandemia? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o que está sendo feito. Um desses programas é o Cartão Prato Cheio, um valor que as famílias podem usar todo mês para comprar sua comida no mercado. Mais de 100 mil famílias já foram atendidas com esse cartão. Tem um outro programa que também tem um papel assim, muito importante para todas as famílias, e é o cartão creche, você conhece? São R$ 800 que a mãe ou o pai podem usar numa creche da rede particular e aí podem ir para o trabalho com tranquilidade, né? Sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados. Mais de 4.800 crianças participam desse programa. Tanto o cartão Prato Cheio quanto o cartão creche ainda geram empregos, gera renda, porque são usados nos comércios do Distrito Federal. Para ver se você pode participar de um desses programas, é simples, você liga 156, digita opção 1 ou 2, ou procura o CRAS mais perto da sua casa, tá? E é assim, pensando sempre nas pessoas, que o GDF está ajudando a mudar a história das famílias do nosso Distrito Federal. Legal, né? A gente vai ter que chamar um intervalo, rapidinho, mas a gente já volta. E na volta do break a gente vai falar sobre o futuro cultural do Distrito Federal. Será que vai ter Réveillon na Esplanada, na Torre de TV? Será que tem Carnaval no ano que vem? Porque a partir da semana que vem já não precisa nem de máscara e as aulas voltam 100%. Isso sinaliza que a pandemia está acabando? Será que é a ponto da gente poder contar com festa de fim de ano e Carnaval, que também gera emprego, movimento o comércio aqui no Distrito Federal? Vamos descobrir isso já já. Nós voltamos depois do break. O
Os 15 aumentos no preço de combustível nesse ano estão pesando muito no bolso dos motoristas. E chamaram a atenção até do Ministério da Justiça, que já pediu à Petrobras e à Transpetro esclarecimento sobre o valor alto, desses reajustes nos combustíveis e um possível risco de desabastecimento. Encher o tanque do carro agora tá difícil. Vou botar R$100 aqui, não vai dar nada. Deve dar o quê? Vou até olhar ali depois, deve dar uns 8 litros talvez, né? Tá complicado, tá difícil de andar. O litro da gasolina comum nesse posto da Asa Norte está R$ 6,89. Isso se o cliente pagar no débito, porque no crédito o valor passa de R$ 7,00. Tá muito caro, e cada dia é uma surpresa de um aumento. A escalada no preço dos combustíveis não tem resolvido o problema. De acordo com a Federação Nacional das Distribuidoras, a Petrobras já informou que não vai conseguir atender a demanda em novembro. No site da Brasilcom, o alerta. As reduções promovidas pela estatal, em alguns casos chegando a mais de 50% do volume solicitado para compra, colocam o país em situação de potencial desabastecimento. Em nota, a ANP disse que a situação não indica a falta de combustível no Brasil até o momento. Para ter uma ideia, esse posto recebe cerca de 150 mil litros de combustível por mês, entre gasolina e etanol. Mas agora, o dono não sabe quanto deve vir na próxima remessa em novembro. É que a distribuidora já avisou que pode não conseguir entregar o total do volume pedido. Algumas distribuidoras no Distrito Federal já estão sentindo falta. A nossa distribuidora já comunicou que poderá sim haver adequação de produto. Que adequação? Ela recebe uma quantidade menor que ela precisa, então ela adequa, o que chama adequação, para cada um dos seus revendedores a quantidade possível de entrega. A causa para essa escassez de combustível estaria nas refinarias. São 17 em todo o país, número considerado baixo para a demanda. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas não em refino. A defasagem no diesel é de 25%, ou seja, o que o Brasil consome de diesel, a Petrobras só refina 85% do possível, trabalhando com a totalidade máxima das suas refinarias. E no caso da gasolina, a defasagem é de 20%. Para evitar a falta de produto, a Petrobras ou as distribuidoras vão ter de importar o combustível mais caro. E aí é preparar o bolso para mais um aumento. Não vai faltar produto, não precisa correr nos postos. O que vai acontecer é que poderá haver aumento do preço. É isso que pode acontecer. Tá muito difícil. Eu mesmo optei pela moto, O carro tá na garagem, que não dá pra andar, não. Ficar mais caro. Ainda sobre o preço da gasolina, uma medida agora que pode ajudar nessa luta diária de todo mundo contra a escalada de preços. Pressionados pela alta do diesel e da gasolina, os estados decidiram hoje que vão congelar o valor do ICMS cobrado sobre os combustíveis por 90 dias. Até o dia 31 de janeiro de 2022, o valor do imposto não vai mudar, mesmo que o preço suba. Então, eu vou chamar a Caroline Aguiar, que é a nossa chefe de reportagem da cobertura nacional da SBT Brasil aqui em Brasília, e ela tem os detalhes pra gente. Enquanto a Carol fala, eu vou pedir para você que está em casa apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, para onde que ele vai te levar? Para o site do sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação, que sempre tem todos os detalhes da decisão que foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Boa tarde para você, Carol. Como é que vai funcionar então? Daqui até final de janeiro do ano que vem, ICMS não muda. Boa tarde, Malta. É isso. Até o final de janeiro, o ICMS não muda. Essa decisão foi tomada agora de manhã pelo CONFAS, que é um conselho formado por representantes dos estados. Essa proposta veio do Fórum de Governadores. E é uma resposta aí ao presidente Jair Bolsonaro. A gente viu nos últimos meses o presidente falando muito sobre o valor do ICMS, sobre governadores aumentarem o ICMS. E agora os governadores, então, dão essa resposta de congelar o ICMS. E o que muda? Isso quer dizer que esse imposto, a alíquota que poderia ser revista a cada 15 dias, agora vai ficar congelada até
o final de janeiro. Malta, a notícia parece boa, mas eu posso fazer o papel de advogado diabo aqui também? Uai, faz. O que você acha que vai acontecer? A notícia é boa, mas não quer dizer que o combustível vai diminuir e também que não vai aumentar. Isso só quer dizer que a Petrobras vai continuar podendo aumentar o preço do combustível, que é de acordo com o preço do barril internacional e também de acordo com a alta do dólar, né, com o valor do dólar. Então, se o dólar subir, por exemplo, a Petrobras vai poder sim reajustar o preço. Só que o imposto, o ICMS, que é o imposto estadual, não vai acompanhar esse reajuste. Então, quer dizer que pode subir, mas vai subir um pouquinho menos. E aí, a gente vai tentando se ajeitar para poder continuar andando de carro, mas não pagando tanto, né? Esses dias eu estava até conversando com um colega que eu estava pensando de aprender a andar de bicicleta. E digo aprender porque eu não sei mesmo, viu, Malta? Ah, você sabia que eu comprei uma bicicleta tem um mês? Eu também achava que eu não sabia mais, porque fazia 20 anos que eu não subia numa bike. O primeiro dia foi complicado, mas depois eu peguei gosto. Agora, eu ainda tenho medo, sabia, Carol, de pegar a bike e fazer os deslocamentos do dia a dia, porque o trânsito está muito violento, né? A gente tem que aprender a respeitar mais o ciclista, até para incentivar essa modalidade de transporte que pode realmente diminuir a pressão sobre a compra de combustível. O mercado é isso, né? Se tiver menos gente comprando gasolina, o preço invariavelmente tem que cair. Obrigado, viu, Carol, pela sua participação e pelas informações. Lembrando a você de casa que no sbtnews.com.br você pode ler a matéria sobre esse tema e outros do noticiário do Brasil todo, 24 horas por dia. Ó, essa semana a gente mostrou aqui no jornal trechos de imagens das câmeras de segurança de um restaurante da Asa Sul, onde uma cantora foi vítima de injúria racial no último dia 19. A gente vai mostrar para você agora o restante do vídeo, que mostra o exato momento em que a Andresa é agredida. Repare na tela, a Andresa está aqui no cantinho cantando, e essa outra mulher aqui que fala com ela já nesse tonzinho aí, ó, de toda arrogantezinha, é a mulher que foi indiciada. Ela se aproxima de Andresa e fala algo no ouvido dela. A cantora responde. A mulher se aproxima mais uma vez, ó o momento do tapa, e dá 2 tapas no braço da cantora. Foi aí que, segundo a Andresa, a mulher disse: essa negra não sabe cantar, vai aprender a cantar? Já vamos responder a Valquíria, vai aprender a ter educação? A cliente do restaurante foi indiciada por injúria racial e vias de fato. Ela agora pode responder criminalmente. Ainda sobre esse tema, ontem à tarde, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao crime de racismo. E com essa decisão, assim como o racismo, a injúria racial não prescreve, ou seja, pode ser punida a qualquer tempo. Para você em casa entender melhor, a gente sempre relembra. Segundo a lei, injúria racial é quando alguém ofende a dignidade de outra pessoa com palavras depreciativas fazendo referência à raça e à cor da pele da vítima. Racismo é quando essa ofensa discriminatória é contra todo um grupo, toda uma coletividade. Então agora ambos os casos ficam imprescritíveis e inafiançáveis, ou seja, o autor do crime não pode pagar uma fiança. Aliás, a injúria racial fica imprescritível, o do racismo... E aí só o racismo é inafiançável. E aí a pessoa não vai poder responder em liberdade se praticar o crime de racismo. É mais um passo, né? A gente espera para acabar com cenas lamentáveis como essas que a gente viu. E volta e meia repetem por aqui, que não são casos isolados, né? Racismo estrutural. Andresa, nosso abraço e nossa solidariedade para você. A Polícia Civil realizou a operação Netless e desarticulou uma quadrilha especializada em furto de placas de transmissão de sinal de internet. O grupo agia no Distrito Federal e em Goiás. Olha o que eles faziam. Eles furtavam placas de transmissão, aquelas que ficam nas torres, e revendiam para receptadores. Um crime muito lucrativo para os bandidos que roubavam equipamentos que custam R$120 mil no mercado legal, mas eles revendiam por R$5 mil no mercado paralelo. A operação começou em janeiro deste ano, depois que a quadrilha furtou placas de transmissão de sinais de internet de uma torre em Ceilândia. Ao longo das investigações nós prendemos aí 3 autores de furto e os crimes não pararam, porque o receptador principal, né, o que era o alvo principal, ele continuava mandando gente para aliciar os autores dos furtos, né? A gente percebeu que a gente foi prendendo, a gente chegou a fazer flagrante no exato momento em que o autor do furto entregava para receptadores menores, porque aí os autores do furto também acabavam fazendo furto e vendendo para outros receptadores de menor monta, né? As investigações duraram 8 meses. Além das placas de internet, a polícia identificou que o grupo era responsável por furtar baterias e outros acessórios de empresas de telefonia do Centro-Oeste. O material roubado era vendido no mercado negro. Eram aparelhos que variavam aí
uma bateria barata de R$ 1.500, uma placa R$ 15.000, outra placa R$ 45.000. A gente teve um furto de um gabinete inteiro o gabinete inteiro valia R$ 600.000 só o gabinete. O furto foi avaliado em R$ 150.000 de uma torre de Anápolis e foi entregue para um receptador aqui no Distrito Federal pela bagatela de R$ 5.000. Ou seja, era um negócio extremamente lucrativo, porque todo esse dinheiro é um valor que ele deixa de investir, mas consegue obter o resultado daquele investimento. A polícia descobriu que a maior parte dos equipamentos furtados era repassada a um receptor específico, uma empresa no interior de Goiás. Os ladrões vendiam material por um valor 80% menor que o de mercado. Os aparelhos eram utilizados pelas empresas receptoras para oferecer serviço de distribuição de internet nas cidades onde elas atuavam. O líder da principal distribuidora de internet em Goiás foi preso na última quarta-feira. O carro dele foi avaliado em R$1 milhão. A gente identificou o núcleo inteiro, a gente identificou o núcleo dos chefes, né, os donos da empresa, um deles está preso, a prisão dele em flagrante, que foi realizada na data de ontem no estado de Goiás, foi convertida em prisão preventiva, o filho dele está foragido, né, mas não está foragido porque não fosse mandado de prisão em aberto, tá? E já identificou o núcleo dos indivíduos que eram responsáveis por arregimentar os autores do furto e os próprios autores do furto. Está todo mundo identificado. Todo mundo não, mas boa parte. Os equipamentos furtados no Distrito Federal e em Goiás estão avaliados em R$10 milhões. Até o momento, 10 suspeitos foram indiciados por organização criminosa, furto e receptação. Policiais militares salvaram mais um bebê que se engasgou. Dessa vez foi na Estrutural. A mãe da garotinha de 1 ano e 3 meses estava desesperada. A bebê teve uma febre, sofreu uma convulsão e se engasgou com o próprio vômito, sabe, com a secreção. E foi levada pelos pais ao 15º Batalhão. Os policiais fizeram várias manobras de reanimação até que a menina que estava desfalecida recuperou os sentidos. Foi quando ela chorou. Os policiais militares acionaram os bombeiros que levaram os pais e a criança para o Hospital Regional do Guará. Ela foi medicada e passa bem. A Operação Finados já começou. 250 policiais rodoviários federais vão reforçar a fiscalização para garantir a segurança nas estradas. Tatuzinho está com a gente ao vivo. Onde é que você está, Tatu? Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e no entorno. Eu estava até agora falando aqui com a inspetora, a Policial Rodoviária Federal, a Mônica Pellegrini, sobre as rodovias que cortam aqui a região do DF e também o entorno. Um total de 7 rodovias. Vou ver se eu decorei aqui, se eu estou bom na memória. 050, 040, 060, 080, 070, 020 e 251, né? Mônica, primeiramente, boa tarde, bem-vinda ao SBT Brasília. Essa mega operação, feriado prolongado, 5 dias, já começou agora meia-noite? Exatamente, começou hoje, meia-noite, vai até terça-feira, à meia-noite também. Agora, Mônica, como é que foi o preparo da Polícia Rodoviária Federal para atuar junto nesse feriado aí, principalmente porque há um movimento muito intenso, principalmente dos motoristas que saem de Brasília, que chegam aqui na capital federal. Como é que foi esse preparo da Polícia Rodoviária Federal? Sim, Tatuzinho, a gente vai ter uma operação que vai atuar com aproximadamente 250 policiais rodoviários federais em todos esses dias na operação da semana, do feriado de finados. Agora, começou agora, né, nessa 0 hora agora recente, vai até terça-feira, 24 horas. Como é que vai ser a atuação? Quais são os principais tipos de situações que a Polícia Rodoviária Federal vai abordar ali nessa operação? A nossa missão é diminuir o número de acidentes nesses feriados prolongados, visando sempre a segurança viária e também combate ao crime. Vamos estar atuando principalmente nessas duas ações. Agora, vocês têm um trabalho muito importante junto aos motoristas, que é a questão de verificação de documentos, se o veículo tem condições de rodar pela rodovia e, principalmente, combater a questão da embriaguez, né, Mônica? Sim, são as nossas seguranças, nossas dicas de trânsito que a gente sempre passa para o condutor. Se for beber, não dirija, passe a chave, passe a ignição para outro motorista que não tenha ingerido bebida alcoólica. E também tem outras dicas que a gente pode passar que ajuda a reduzir o número de acidentes de trânsito, que é a questão de não utilizar o celular se estiver dirigindo, prestar máxima atenção na rodovia federal, porque é um local que tem que ter atenção máxima, passa pedestre, passa outros veículos.
Além disso, só fazer ultrapassagens em locais permitidos, utilizar cinto de segurança tanto o condutor e todos os passageiros do veículo, inclusive quem estiver no banco de trás, para que se tiver uma pequena colisão, não tenha um acidente de maior gravidade, porque todos vão estar com o equipamento ali, o cinto de retenção, evitando a projeção da pessoa. Agora a gente está comentando aqui, inclusive o telespectador que está assistindo o SBT Brasília, a gente sempre quando fala Polícia Rodoviária Federal, rodovia, lembra que acidentes com mortes. Mas a polícia tem um papel importante que é se precaver, ou seja, ter uma precaução com relação para evitar esses acidentes, que é por meio dessa fiscalização ostensiva dos PRFs nas rodovias, né? Exatamente, é essa a intenção, a prevenção de acidentes para evitar mortes. Chegar agora na quarta-feira com um balanço positivo para vocês, né? Por favor, vai ser excelente se a gente tiver reduzido o nosso número de acidentes. É para isso que a gente está atuando, por sinal. Agora você estava falando que além desses acidentes, lógico, uma pergunta que cabe a vocês também, tem a preocupação também porque nesse momento agora de feriado prolongado, os bandidos também, eles aproveitam a oportunidade para trafegarem com carros roubados, ali nas rodovias passam estupradores, homicidas, tem também a questão maior de vocês, que hoje em dia vocês vêm combatendo de frente, que é o tráfico de drogas, principalmente o tráfico interestadual, né? Exatamente. O combate ao crime também é a atuação da Polícia Rodoviária Federal. A gente atua tanto na parte de sinalização, fiscalização, policiamento e combate ao crime. É questão de sequestros relâmpagos, recuperação de veículos roubados e do narcotráfico, combatendo sempre o crime. Daí, Malta, Mônica Pellegrini, Policial Rodoviária Federal, dando aí, né, informações precisas sobre esse feriado prolongado, que já começou a operação de finados por parte da FRF, meia-noite agora, se estende até terça-feira, então serão 5 dias de feriadão. A gente vai estar trabalhando, mas tem muitos brasileiros que estão deixando aqui a capital, rumo a Goiás, Bahia, Tocantins, ou seja, todos os estados do Brasil. Então, muito cuidado na hora de pegar o volante, na hora de pegar a estrada, Malta. Obrigado, Tatu. Obrigado a Mônica pelas informações. Por falar em tráfico de drogas, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do DF fazem uma operação conjunta e apreendem mais de 700 quilos de maconha e prendem 3 traficantes. Essa operação foi uma sequência daquela da semana passada, quando 1 tonelada da droga foi apreendida. Desta vez foi na BR-050, perto de Cristalina. No total, são 724 quilos de maconha embalados em tijolos, que dava realmente para levantar um muro. Segundo a polícia, tudo isso iria para Ceilândia para abastecer pequenos traficantes de todo o Distrito Federal. Na tarde de ontem, uma moradora de Santa Maria encontrou um feto morto dentro de uma caixa de papelão. Os bombeiros foram até o local e constataram que o bebê era um menino, apresentava estar no 6º mês de gestação e já estava sem sinais vitais. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e um laudo deve sair em 30 dias. A 33ª Delegacia investiga esse caso. Agora um destaque internacional, esse faz a gente se perguntar que tempos são esses, né, que a gente está vivendo. A filha do ator Alec Baldwin afirmou que está recebendo ameaças depois que o pai fez aquele disparo de um tiro acidental que matou uma cineasta. 7 dias após a tragédia, a polícia divulgou mais detalhes do que aconteceu no set de filmagem. Uma semana depois do ocorrido, o xerife confirmou o que aconteceu no set de filmagem. A arma era verdadeira e disparou uma bala real com projétil de chumbo, afirmou o xerife. Os investigadores chegaram à conclusão depois de recolher amostras no ombro do diretor Joel Souza. Para a polícia, a mesma bala que feriu o cineasta matou a diretora de fotografia, Alina Hutchins. Esta foto, divulgada pelo chefe da equipe de eletricistas, seria a última da diretora com vida e mostra a posição dela e de Alec Baldwin em uma cena gravada antes do disparo. Em depoimento, o assistente de direção do filme afirmou não ter conferido a arma antes da gravação. Já a funcionária que seria responsável pelas armas afirma que checou o revólver antes de uma pausa para o almoço, mas que não conferiu novamente na volta do intervalo. O caso do ator Alec Baldwin, que sempre se posicionou publicamente contra a venda de armas e criticava o antigo ocupante aqui da Casa Branca, o ex-presidente Donald Trump, acabou sendo politizado nos Estados Unidos. Um dos críticos é o filho do ex-presidente republicano Donald Trump Jr., que fez uma série de publicações na internet ironizando a morte da diretora de fotografia.
Trump Jr. colocou à venda em seu site uma camiseta que afirma "Armas não matam, Alec Baldwin, sim". A filha do ator, Ireland Baldwin, afirmou que vem recebendo ameaças depois que começou a discutir com pessoas que, nas palavras dela, estão tentando difamar o seu pai. Por enquanto, ninguém foi indiciado pela morte da diretora. De Los Angeles para Londres, um estudo feito em Minas Gerais? É isso, hein? E publicado na revista científica britânica The Lancet, mostrou que o uso do antidepressivo fluvoxamina no tratamento da Covid reduziu as internações em 32%. Um memorial para lembrar das quase 460 mil vítimas da Índia. Ao lado do Hospital de Bérgamo, árvores recém-plantadas em homenagem aos mais de 130 mil italianos que perderam a batalha para a Covid-19. Em Londres, o muro em frente ao parlamento tem nomes e histórias das 140 mil vítimas britânicas. Em países como a Rússia, o pior ainda não passou. Moscou entrou em lockdown parcial. Em um momento da pandemia que ainda é tão problemático, surge uma nova esperança para o tratamento daqueles que se contaminaram e ficaram doentes. A revista científica The Lancet, aqui da Inglaterra, publicou os primeiros resultados de um estudo feito aí no Brasil com uma droga usada para depressão e que teve resultados positivos em pacientes com a Covid-19. A pesquisa foi realizada com quase 1.500 pacientes em 11 cidades de Minas Gerais. Todos adultos que tinham sintomas de Covid e pelo menos um fator de risco. A grande maioria ainda não havia sido vacinada. Metade recebeu a fluvoxamina e a outra metade um placebo. No grupo que tomou o remédio de verdade, por pelo menos 8 dos 10 dias previstos, o número de hospitalizações e de mortes foi menor que no outro. O coordenador da pesquisa no Brasil destacou a importância dos resultados. Identificamos um medicamento de baixo custo, que pode ter uma efetividade muito boa e que reduz em 30% as hospitalizações. Isso não é muito, mas isso é melhor do que não reduzir nada. As primeiras descobertas são animadoras, mas só com mais tempo e estudos virá a certeza de que os benefícios desse antidepressivo no tratamento da Covid são maiores que os riscos que ele oferece. Pessoal, quarta que vem não precisa mais usar máscara em local aberto, ao ar livre. Quarta que vem voltam as aulas 100% presenciais na rede pública. A gente tratou disso já no jornal. Então o sentimento que muitos de nós temos agora é que a pandemia está ficando para trás. Será que isso significa a retomada da vida cultural? Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura, obrigado pela presença. Então, vai ter festa de Réveillon? Vai ter carnaval? O que o senhor pode nos adiantar? Boa tarde e obrigado por ter vindo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Mas eu vou no primeiro ponto que você falou, a retomada das atividades culturais. Estamos retomando, graças a Deus. Agora, a pergunta que vale 1 milhão. E carnaval? E Réveillon? Bom, é o seguinte, no momento, vamos assim ser bem pé no chão, no momento nós não temos ainda um protocolo para um carnaval, certo? Mas nós não ficamos de braços cruzados. Nós estamos, nesse momento, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa nós lançamos já 2 editais com ajuda substanciosa para os blocos e as escolas de sambas tradicionais, aquelas pessoas que trabalham o carnaval. Sabe, estou muito preocupado, por exemplo, com o carnaval. Nós estamos aí praticamente 8 anos que não tem ajuda nenhuma para as escolas de samba. Essas agremiações estão morrendo aqui em Brasília. Então, nós resolvemos ajudá-las pensando numa perspectiva seguinte. Se não tiver carnaval, efetivamente, agora em 2022, mas que estejamos preparando e fazendo o esquenta do carnaval de 2023. Essa é a realidade. Agora, vai depender, claro, vai depender bastante da evolução da vacina e da observação que nós devemos ter com toda a responsabilidade com relação aos protocolos, a estabelecer protocolos, certo? Eu, assim, falando pessoalmente, como secretário de Cultura, eu acho que a gente ainda não pode dizer com segurança que tem carnaval em 2022. Carnaval no sentido clássico, povão na rua, todo mundo, porque é impossível você dizer assim, ir para o público e dizer assim, olha,
Pode dançar, mas manter um pouco de distância, pode brincar, mas não pode beijar. Num carnaval isso é impossível. Há de convir. Mas o governador Ibanez Rocha está muito atento a isso. Já conversamos bastante sobre isso, estamos observando, se for necessário, estabeleceremos protocolos para que haja essa alegria retorne, porque está precisando. A gente entende isso perfeitamente. Semana passada mesmo, quando nós anunciamos lá na secretaria esses editais importantes para as escolas de samba, para as agremiações carnavalescas tradicionais, quando nós anunciamos, eu não resisti, levaram uma bateria lá, até eu balancei um pouco, sabe? Então, é importante, todo mundo está querendo, a gente precisa voltar à normalidade, mas não podemos vacilar. Esse vírus é perigoso, sabemos disso, o mundo inteiro sabe disso. Você agora há pouco noticiou aí países que estão voltando a um lockdown parcial, como é o caso da Rússia. Não queremos isso para cá. Graças a Deus, o brasileiro está abraçando a vacina, sabe? Abraçando não, oferecendo o braço com muita vontade mesmo. E a gente quer chegar no final do ano com notícias melhores sobre a retomada, sobretudo nessa área cultural. Eu costumo dizer, Felipe, desculpa, eu estou falando demais, mas eu costumo dizer o seguinte, que a retomada ela passa necessariamente pela cultura. Vai ser pela cultura que nós vamos voltar a encontrar as pessoas, ter a alegria de novo, voltar à normalidade. Não, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, realmente festa na rua não dá muito para controlar, nem mesmo o acesso só para quem esteja vacinado, porque não tem ponto de revista, ponto de bloqueio. Mas no Réveillon, por exemplo, será que Brasília vai conseguir pelo menos colocar, poder executar festas privadas com controle de acesso para os vacinados? Em vários estados brasileiros o pessoal já está comercializando até pacotes, né, festa, mas assim, com aquele requisito. Só pode entrar quem apresentar o comprovante de vacinação completo, com as 2 doses ou com a dose única. Sim, isso sim. E nós também aqui na Secretaria de Cultura, nós estamos inclusive, nós lançamos o edital, já tem inclusive o resultado desse edital. Nós vamos realizar o Réveillon em Brasília, de forma drive-in, de forma controlada, ou seja, dá para fazer o Réveillon, nós vamos ter a passagem do ano aí marcada. Nós vamos inclusive descentralizamos. Pela primeira vez, nós descentralizamos esse Réveillon para que ele aconteça, sobretudo, nas regiões administrativas. São 5 regiões administrativas que nós elegemos para fazer um Réveillon bem bacana. E poderíamos até ter trazido, Felipe, bandas e artistas de fora, mas nós resolvemos fazer esse investimento com os artistas locais, considerando que eles foram muito atingidos pela crise, pela pandemia. Então é o seguinte, abrimos mão de trazer gente de fora para que os recursos sejam todos investidos nos artistas locais. Então vai ser um Réveillon bem brasiliense mesmo, sabe? Mas vamos fazer. Não é aquele Réveillon na rua tipo carnaval, né? Como você colocou aí, nós vamos fazer em ambientes que a gente possa controlar e organizar com protocolos a presença das pessoas. Bartolomeu, boa sorte, obrigado pela presença. Tomara que a gente realmente esteja vivendo a derradeira dessa pandemia, que esse vírus fique para trás, especialmente para o setor cultural, que certamente foi um dos que mais sofreu, porque veja você, todas as atividades econômicas hoje em dia já estão a pleno vapor e mesmo assim a gente ainda tem que restringir os eventos de grande porte, porque são os que colocam mais as pessoas em risco. Muito obrigado pela presença do senhor e boa sorte, viu? Muito obrigado a todos aí, obrigado. Até a próxima. Gente, próximo domingo é Halloween. A nossa equipe se aventurou a percorrer alguns pontos da cidade ao lado de um investigador paranormal para ver se tinha algo de sobrenatural nesses lugares. Enquanto você vai vendo a matéria, você me diz, Brasília tem mesmo locais mal assombrados? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e responda. Não sei, nem mexo com essas coisas. Tem sim, inclusive eu já vi certas coisas esquisitas em alguns lugares aqui de Brasília, é uma outra opção para você marcar, ou então você mete logo um para que isso não existe, não quero saber disso. Enquanto você responde, a gente vai ver a matéria. Opa, já está respondendo o povo? Gente, peraí, vamos ver a matéria. No próximo domingo é comemorado o Dia das Bruxas e você de casa acredita em fantasma? Aqui em Brasília tem alguns lugares com fama de mal assombrados. Diretor, roda a matéria aí para o povo ver. A nossa saga em busca de lugares considerados assombrados na capital
começa aqui, na Ermida Dom Bosco. Considerada a primeira edificação de Brasília, o local que foi projetado em homenagem ao padre italiano Dom Bosco, que em 1883 teve um sonho profético, que no interior do Brasil, nos paralelos 15 e 20 graus, nasceria uma cidade que jorraria leite e mel. Os primeiros passos do investigador paranormal Rodox começaram aqui, nessa capela que fica no interior da Ermida Dom Bosco. Ele veio aqui após pesquisar na internet locais assombrados da capital federal. Além da capela, ele sentiu uma vibração diferente. Ele também percebeu algo bem estranho aqui nessa trilha. Quando eu entrei nessa mata, logo aqui, subindo aqui essa trilha à esquerda, eu fiz transcomunicação instrumental e consegui falar com 2 espíritos. Inclusive, esses espíritos estavam bem agressivos, me xingaram, queriam me agredir e tal. E pela segunda vez que eu voltei nessa mesma trilha, eu gravei um fantasma, um vulto de branco ali na frente. Na trilha onde o pesquisador espiritual diz ter tido contato com espíritos sofredores, o youtuber de sucesso, com quase 400 mil inscritos e mais de 25 milhões de views, refez os mesmos passos. E neste momento é muito rápido, mas eu consigo registrar um fantasma branco que desaparece na frente da câmera. Prestem atenção. No meio do cerrado, nas trilhas da Ermida, fomos até o exato local onde o investigador acredita ter tido contato com um espírito vestido de branco. Seria o padre Dom Bosco? Através do meu trabalho, da minha pesquisa, não seria o espírito do padre Dom Bosco. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Partindo até do princípio de que foi até o vermelho, hein? Olha só. Isso aqui não tem o porquê estar sendo acionado, Tatuzinho, entende? Isso aqui é uma placa, é um sensor de energia eletromagnética. Então, o espírito do padre Dom Bosco não está aqui, definitivamente. Ele nunca visitou o Brasil, inclusive. Embora a experiência dele, da visão dele tenha sido concretizada, ele nunca esteve aqui. Mistério ou não, assim que a equipe de jardinagem aqui da Ermida Dom Bosco decidiu retirar as plantas que estavam ao redor dessa palmeira para fazer um novo replantio, encontraram essas 2 bonecas. Bonecas de gesso, de barro, não se sabe. Mas elas estavam aí nesse local e ainda se encontram. Traz consigo, na sua história, muitas vibrações, energias, né? As pessoas vêm aqui, colocam as suas intenções, a sua fé. E essas imagens que nós vimos aí que colocaram misteriosamente no pé da palmeira, provavelmente estão representando ali alguma religião. E eu consegui captar algum tipo de frequência ali através do aparelho, você viu, né? Provavelmente seja ali uma vibração energética, não que tenha espíritos ali acompanhando. Da Ermida Dom Bosco, chegamos na piscina de ondas do Parque da Cidade. O local, para o Rodox, é habitado por espíritos. Esse foi um dos locais mais visitados pela população do Distrito Federal. Era uma das melhores formas de lazer na época, em 1978, quando foi inaugurada. Mas só que em 97, toda essa área de lazer aqui, ela foi desativada. E até hoje, está assim, parada. Esse aqui é o vestiário, Rodox. Esse aqui é o vestiário, onde eu comecei a gravação da investigação que eu vim fazer aqui, porque tem muitos relatos de pessoas que são assassinadas e os corpos são jogados aqui nesse local, né? Então eu vim aqui justamente entrar em contato com esses espíritos. O aparelho acabou de ser acionado aqui do meu lado. Vamos entrar aqui? Conforme a gente vai entrando, foi nesse local aqui que você escutou os gritos. Foi. E olha, eu chego... Eu também estou arrepiando. Ó, já arrepiou todinho, olha aqui. Olha só. Nesse local aqui, exatamente aqui, eu estava pedindo para que se tivesse algum espírito aqui, que ele se manifestasse. Só um detalhe, eu vim aqui sozinho à meia-noite, tá? Meia-noite sozinho. E eu entrei aqui no escuro, eu pedi para que se tivesse algum espírito aqui que se manifestasse. E o áudio da câmera captou um grito dizendo, vai morrer. E depois, aqui nesse canto, uma gargalhada como se estivesse zombando de mim. Em busca de contatos sobrenaturais, entramos com exclusividade no local,
onde ficavam as máquinas que produziam as ondas. Do outro lado aqui onde eu estava agora, eu consegui fazer a captação de um movimento estranho aqui do outro lado. Vamos passar para lá para ver? Aqui a gente começa a sentir uma vibração diferente no decorrer do espaço. Vamos sentir aqui? Foi mais ou menos aqui, neste ponto, que eu senti uma... Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Eu senti que aqui tem uma presença espiritual. E esses espíritos... Vibrou, ó, olha aqui. Então tem gente perto aqui, né? Se tiver algum espírito aqui, pode se aproximar mais de mim. Olha, tá bom. Epa, olha. beleza. Epa. Esses espíritos provavelmente são obsessores dessas pessoas que frequentam esse lugar para usar drogas e esses atos libidinosos. É um espaço muito hostil, né, no momento. Segundo Rodax, o Parque da Cidade é um local com muitas vibrações espirituais. Outro ponto que pode ser mal assombrado é o Castelinho, cenário de vários crimes, como mortes, tentativas de assassinatos e estupros. Aqui, Rodax, no seu canal do YouTube, diz ter feito contato com espíritos. Quando visitei este local pela primeira vez, conversei com um casal de espíritos que estavam presos ao local. E você, acredita em espíritos? Eu não sou capaz de dizer se é verdade ou mentira, mas me arrepiei diversas vezes durante a gravação dessa matéria. Eu tô olhando aqui, olha só. O local que eu senti uma sensação diferente, estou arrepiando toda hora, é aqui, na parte das máquinas. Foi até o vermelho. E eu tô todo arrepiado agora, e quando eu fico arrepiado é porque realmente tem uma aproximação espiritual. Arrepiou. Eu também, ó. Independente de acreditar ou não, olha só isso aqui, gente. Arrepiei todinho aqui. Não, se eu passo ali no Parque da Cidade de noite e vejo aquele balancinho ali sozinho mexendo... Vamos ver aí juntos a resposta da enquete do povo, ver como é que o povo está respondendo. Não. Brasília tem locais mal assombrados? 48% dos nossos entrevistados são igual a mim, ó. Não sei, eu nem mexo com essas coisas, Deus me livre. Tem, inclusive, já vi certas coisas. 40% agora acabou de virar. Ó, muita gente. 4 de cada 10 dos nossos telespectadores já viram certas coisas paranormais aqui por Brasília. E 13% são mais céticos. Para, isso não existe. Não devia nem estar falando disso, pelo amor de Deus. Obrigado a você de casa, viu, pela participação. Por falar em Halloween, no Dia das Bruxas, a gente lembra logo de filme de terror. Pra quem gosta, né? Porque eu mesmo não gosto desse negócio de Dia das Bruxas. Mas eu tenho uma sugestão, uma dica muito legal aqui pra quem gosta do gênero. Um filme que ainda não estreou. E veja só, aliás, acabou de estrear e antes da estreia ganhou vários prêmios país afora. Terror genuinamente brasileiro e com muitas referências latinas. O filme Skull, A Máscara de Anhanguá, foge do estereótipo das produções de terror gringas. A história é mais ou menos essa, ó. Um artefato místico conhecido, uma máscara, ressurge na metrópole de São Paulo. A Máscara de Anhanguá tem um espírito poderoso, mas nada bonzinho. O herdeiro do objeto estranho e uma policial tentam impedir os estragos e as vítimas causadas pela máscara de forma assustadora. Entre os prêmios que Skull, A Máscara de Anhanguá, ganhou, estão os de Melhor Atriz e Melhor Direção de Arte no Festival de Cinema de Caruaru, e Melhor Direção e Melhores Efeitos Especiais no Festival Rio Fantastic, além de ser nomeado para Melhores Efeitos Gore pelo prestigiado Festival Fright Fest nos Estados Unidos. O filme foi feito em 2019 pelo cineasta Armando Fonseca, nascido e criado aqui em Brasília, e agora chega às telas e aos serviços de streaming. E eu tenho uma relação de muito carinho com a cidade, porque já fiz vários filmes aqui e planejo fazer cada vez mais filmes aqui no DF. E é um lugar incrível e super versátil, né? Aqui você encontra mato, mas encontra asfalto, tem cachoeira e tem concreto. Então no mesmo lugar você encontra várias locações diferentes onde você pode contar qualquer tipo de história.
Legal, parabéns. Pesquisa eleitoral do Instituto Poder Data sobre a disputa pela presidência da República mostra que diminuiu a diferença entre Lula e Bolsonaro. Falta menos de um ano para as eleições e o cenário de candidatos ainda é incerto. No primeiro cenário, com o governador de São Paulo, João Dória, Lula lidera com 35%. Bolsonaro tem 28%. Sérgio Moro aparece com 8%. Ciro Gomes tem 5%. Dória e Luiz Henrique Mandetta estão empatados com 4% cada. José Luiz da Atena e Alessandro Vieira também estão empatados com 3% cada. Rodrigo Pacheco tem 1%. Brancos e nulos, 7%. Não sabem, 2%. No segundo cenário, com o governador gaúcho Eduardo Leite no lugar de Dória, Lula tem 34% e está empatado no limite da margem de erro de 2 pontos com Bolsonaro, que tem 30%. Ciro e Moro estão com 7% cada. Mandetta e Datena têm 4% cada. Eduardo Leite e Alessandro Vieira também estão empatados com 3% cada um. Rodrigo Pacheco tem 1%. Brancos e nulos, 6%. Não sabem, 1%. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52% a 37%. A diferença entre os dois caiu de 23 pontos percentuais para 15 em relação à pesquisa de setembro. O Poder Data ouviu 2.500 pessoas entre os dias 25 e 27, depois, portanto, do anúncio do substituto do Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Na internet tem uma criançada fazendo sucesso por causa da habilidade incrível de pronunciar palavras como se fosse gente adulta, até melhor do que gente adulta falando. Certamente você viu o caso da pequena Alice que vamos brincar de palavras difíceis. Mas você sabia que aqui no Distrito Federal a gente também tem a nossa Alice? Excelente, otimista, perseverança, expectativa. Na internet, uma menininha falante viralizou. Modern Love. A pequena Alice nem mora no Brasil. Vive com a família em Londres, mas ganhou o mundo por causa da inteligência. Liga o diversificador. Pisa no S. Quem foi que disse que Brasília não tem uma menininha linda e sabida também? Ela só tem 2 anos, mas já sabe o nome das bandeiras de praticamente todos os estados brasileiros. Um verdadeiro festival de fofura e de inteligência. Além das bandeiras dos estados brasileiros, a Luísa também sabe as cores. Eu vou mostrar já já em português e inglês. Sabe o nome dos animais, sabe os números. E ela vai provar pra gente que eu não tô mentindo. Luísa, qual que é essa cor aqui em inglês? Ei, yes? E essa? Yes? E essa? E essa? Yes, toca aí! Uhul! A gente começou a ensinar a Luísa a partir dos 9 meses com os brinquedos. Todo brinquedo era uma oportunidade de tentar ensinar algo para ela. Eu sempre parti da premissa assim, se eu tenho que ficar com minha filha, eu vou ficar dar a maior atenção com a maior qualidade possível. Quem é que tá sentado no lado do JK? A Sara o quê? Mas seria a Luísa uma garotinha superdotada? Muitas vezes a gente aqui em casa se faz essa pergunta. Será que se a Luísa não fosse tão estimulada, ela seria tão curiosa e saberia tantas coisas? A gente não sabe se é só dela, se é só o estímulo ou se a combinação dessas duas coisas. Essa pediatra concorda. Crianças assim, muito inteligentes, são fruto de estímulos e incentivos. Para vocês terem uma ideia, crianças que estão estimuladas desde o período intraútero ao hábito de receber a contação de história e conforme ela vai crescendo, elas são apresentadas aos livros, aos gibis, elas podem aumentar em 100 vezes o vocabulário dela quando comparado com crianças que não tiveram esse mesmo estímulo. Bonitinho demais, não? Tá acabando nossa edição de hoje, mas antes de me despedir, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para dona Aurenice Coelho, que mandou uma foto linda ao lado do nosso cartaz nas paradas de ônibus. Olha aí,
Pessoal de casa, você que encontrar a mim nessa parada de ônibus ou em qualquer canto, ou aquele outro cartaz que tô eu e a Viviane Costa, tira foto e manda pra gente, me marca o SBT Brasília, que a gente vai mostrar você aqui na televisão, te agradecendo por esse carinho, essa campanha para lembrar pra você em casa que a gente tá sempre junto, fazendo jornalismo responsável, sem perder o otimismo. E amanhã a gente volta, meio-dia, é sábado. Até amanhã, tchau!